tem jogo sábado, Quesada, contra o Corinthians, que vai mais leve, né, do que o Flamengo para esse jogo no Maracanã. Vai jogar na pressão do Mengão. Né? A diferença de times, de elencos, seja muito gritante. Antes de eu falar do Quesada falar sobre o jogo... Mas de futebol, o Flamengo hoje... Não é pior, porque o Flamengo tem mais a oferecer e está oferecendo menos do que o Corinthians. O Corinthians jogar o que está jogando, está dentro do normal. Agora, o Flamengo não está jogando nada, eu acho que é pior o do Flamengo. E o do Corinthians também não adianta exigir. A gente não pode exigir que esse time do Corinthians jogue mais do que ele pode. O que a gente está exigindo é que o time do Flamengo jogue mais do que ele pode. Exato. Porque ele tem mais técnico, tem mais dinheiro, tem mais... Quem tem mais técnico? O Tite é mais técnico do que o Antônio Oliveira. Hoje em dia... Não. Eu acho que o Tite deve estar passando por... Se a gente fizer uma enquete aqui, ó. Tite é mais técnico que o Antônio Oliveira? Não sei. Não, tudo bem, não. Talvez aí a torcida do Flamengo vai falar que não é. Mas eu não acho que o Tite seja todo esse cara ruim, não. E, pra mim, e se ele quiser vir pro Corinthians, eu acho que é melhor do que o Antônio Oliveira. Mesmo ele tendo dito não naquela oportunidade. Mas o que eu ia falar nisso? E o Flamengo tem obrigação. Não, o Flamengo tem mais tudo, gente. O Flamengo tem mais tudo. Inicia aqui uma matéria que o Corinthians me deixa fora do prumo. O assunto é o Flamengo, mas só dando uma pincelada. Antes a gente só falava de derrota, agora ainda tá somando ponto. Já melhorou alguma coisa. Nos últimos 4 jogos, o Corinthians ganhou 3. Empatou. Quantos gols sofreu o Corinthians nos últimos 4 jogos? Nos últimos 4 jogos? Um gol do América. Um gol do América. Um gol. Fez 3 no Fluminense. 2 que é campeão da Libertadores. Não precisa falar nada. Gols marcados. Agora, o Fluminense é campeão do quê? Campeão da América. Da Libertadores, não é time da América. O Flamengo vai então vamos fazer o seguinte: já que o Flamengo tem um elenco muito mais forte, vamos colocar nesse cenário um jogo a mais pro Flamengo. Dos últimos 5 jogos, eu falei 4 do Corinthians. Dos últimos 5 jogos do Flamengo, 3 derrotas, 1 empate e só 1 vitória. A vitória foi contra o Amazonas, com as calças na mão no Maracanã. O Amazonas tinha tomado de 3 do... O Corinthians tá melhor que o Corinthians, ele entra. Favorito. Ele entra como favorito, Quesada. Contra o Flamengo, que sabe... Mas, Quesada, os números mostram. Eu aviso, quem avisa, amigo é. Isso. Não, agora falando sério, a gente tá brincando aqui. Mas falando um contraponto. Falando sério. O Flamengo, pelo que ele está jogando, pelo momento que ele vive, pelo ambiente interno, o Flamengo não é favorito para ganhar do Corinthians. Não é. Não é. E se ele perder pro Corinthians no Maracanã sábado, isso vai respingar na Libertadores. Ou seja, desde que o Tite continue. Eu não acredito que o Tite vai continuar se positivamente. Positivamente. O jogo da Liberta já é na outra semana já. Já é na outra semana. Porque pega agora o Corinthians e depois vai jogar contra o Bolívar no meio da semana. Isso aí. Entendeu? Recebe o Bolívar. Agora, o Corinthians não pode entrar em campo no sábado como se fosse o Juventus da Moca contra o Manchester City. Entendeu? O Corinthians é grande. Não tinha essa postura. Às vezes, nesses últimos tempos, às vezes tem tido sim. O Corinthians tem que entrar em campo. Fora de casa tá osso. Tirando essa vitória contra o América e contra o Nacional. Tirando a vitória contra o América, contra o Nacional, contra não sei quem, não sei quem. Mas América é Nacional. Sim, mas tem que entrar o... Vou fazer um contraponto, porque tá na nossa memória recente. Ano passado, esta mesa dizia o quê? Que o Botafogo não ia ser campeão brasileiro, certo? Eu achei que iria. O Flavinho brincava, mas depois mudou de ideia. O senhor já no outro momento falou, é verdade. Não, depois começa a falar, agora acabou. Eu era um dos que falava lá antes, não acredito. Por quê? Porque eu via no Flamengo e no Palmeiras um potencial maior para... Justo. E aconteceu que quem foi campeão foi o Palmeiras. É a mesma coisa hoje, Sormani, Flavinho e Facinca. O jogo de sábado, você tem razão. Para mim, o Corinthians é até favorito pelo momento do Flamengo. Eu também acho. Mas se você falar final da temporada, o que ambos terão feito, o que o Corinthians terá conquistado ao final dessa temporada e o que o Flamengo terá, com Tite ou sem Tite, não sei, até o final da temporada, obviamente que a gente vai falar Flamengo. Porque não sei, o potencial... passada não ganhou nada. Tudo bem, mas... Esse ano já você vai dizer pra mim, já ganhou um Carioca. Mas 2 anos seguidos é difícil. A torcida do Flamengo fechou a Cinelândia pra comemorar lá? Não, o Carioca não. Não comemorou. Tudo bem, mas vem pra esse ano. Potencial por potencial. Sim, mas não adianta. Potencial. Claro, nós sabemos disso, mas o potencial não ganha jogo. Tudo bem. Ajuda a ganhar, desde que haja um ambiente favorável, que o técnico tenha o grupo na mão, que o técnico seja inventivo, criativo. Isso a gente não vê no Flamengo. A gente vê o elenco remando para um lado e o técnico para o outro. Ótimo. E a direção completamente perdida. Landim, Spindle, Braz, sem saber o que fazer. Os jogadores precisam ser cobrados também. Eu também acho isso. Os jogadores precisam ser cobrados. Entendeu? Então o Landim não cobra o treinador, sai de mão dada com o técnico pela porta dos fundos do Galeão. Então, esse é o ambiente do Flamengo. Você tem razão. Agora, o Flamengo deu azar de pegar o Corinthians justamente no Maracanã, né? Porque pega o ex-time do Tite, onde o Tite fez o grande trabalho da vida dele. Um time que a gente tem muitos asteriscos, não asterísticos, asteriscos. E que pode ganhar do Flamengo. E se ganhar do Flamengo, olha, a gente conhece aquele ambiente do Maraca, hein? Eu acho que o Tite tem dificuldade para chegar até na coletiva. Isso vai ser até bom mandar. Já não deu. Então, mas na próxima é capaz de não dar por outro motivo. Porque se perder pro Corinthians, dependendo da forma como essa derrota chegar. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que não chega, hein, Numa guerra, às vezes é importante você perder uma batalha pra ganhar a guerra. Pra ganhar a guerra. Você precisa ganhar a guerra. Batalhas fazem uma guerra. Então talvez pro Flamengo seja melhor perder pro Corinthians sábado. Pra mudar o ambiente. Pra mudar o ambiente. Pro Tite cair fora. Pro Tite cair fora. Porque se ganhar, ou mesmo empatar, o Tite vai continuar.
E vai continuar tudo do jeito que está. E vamos lá falar da escalação do Flamengo para pegar o Corinthians. E tem mais um erro do técnico Tite à vista. Pois é, o Arrascaeta, ele treinou normalmente hoje, tá? Os demais jogadores, mas a escalação como titular ainda não está definida. Depende da evolução clínica dele. Ele vai ser reavaliado amanhã para saber se ele inicia o jogo, fica apenas no banco de reservas. Beleza. Caso ele não inicie o jogo, o seu substituto será o Lohan. Até aí tudo bem. Mas o Tite vai insistir no 4-3-3 e vai colocar o Gerson aberto pela direita. O que o Gerson está jogando para ser mantido no time titular, Tite? Não tem um jogador que se chama Bruno Henrique. Inclusive, o Flamengo acabou de divulgar que o Bruno Henrique não foi relacionado para pegar o Corinthians por conta de uma entorse no pé esquerdo sofrida no último jogo. O atacante está em tratamento. Beleza, não tem Bruno Henrique. Coloca o Luiz Araújo na ponta direita. Que insistência é essa no Gerson? Por que tem que manter o Gerson no time, Tite? E você que ainda não sabe, que não viu nas outras redes sociais, @Vini Casagrande, Twitter, @Vini Casagrande, Instagram e @Vini Casagrande 7, TikTok, o time do Flamengo que treinou foi Rossi, Varela, Varela de volta, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, o volante Alan, De La Cruz fazendo a função de segundo volante, Lohan ou Arrascaeta, Gerson aberto pela ponta direita, é isso mesmo, Everton Cebolinha na esquerda e o Pedro centralizado. Aí eu falo, como eu vou defender o Tite? Ele insiste no esquema que não está dando certo, que é o 4-3-3, e além disso, ele insiste em um jogador que não está jogando absolutamente nada, que é o Gerson, como titular e até o fim dos jogos. Como eu vou defender o Tite? Não tem como. Alô, Tite, me ajuda a te ajudar. Valeu, galera. Um beijo para vocês, um forte abraço, fui!